Olá pessoal, quem tiver entrando, se puder me dar um feedback como que tá o som. Oi Liliane, se puder dar um ok aqui se o som tá chegando legal para vocês, se estão conseguindo me ouvir bem. Oi Cristine. E aí pessoal, se puderem então me dar um retorno, legal. Tá bom Liliane. Obrigado Tony. Então vamos só esquentando um pouquinho aqui, esperando mais algumas pessoas entrarem. E oi Roseli, boa tarde. Oi Jaqueline, sejam bem-vindos aí. Se alguém quiser comentar como que está sendo a maratona aí para vocês, se passaram já por por alguma outra classe aí. Oi Dalva, tudo bem? E eu aproveito também esse momento aqui, esse espaço para agradecer, né, a Patrícia Stankiewicz, que pela inspiração aí, né, por seguir o saber dela, toda a equipe também que está ajudando na criação, né, todos os facilitadores que de alguma forma também se inspiraram e toparam, né, trazer temas de mais consciência aqui para todos nós. E você também que se inscreveu e está participando aqui, né, já reconheça aqui que de alguma forma você é um presente e tá fazendo diferença só por estar aqui, né? E acho que vou começar já aqui. Eu queria, então assim, percebo, tem pessoas que estão aqui, né, que talvez ainda não tenham feito nenhuma classe de Axis. Então, eu vou deixar o convite aqui para vocês acessarem, né, o site do Axis, até se tiver alguém aqui que puder deixar nos comentários, ou eu mesmo posso postar aqui nessa página depois, tanto o site do Axis, como também no YouTube sobre o enunciado aclarador, né, que pode ser que eu use aqui. Então, para vocês acessarem e saberem um pouco mais, né, do que são essas ferramentas de acesso à consciência. Então eu queria convidar o Fer, o pessoal da minha família também está chegando por aí. Queria começar convidando vocês, né, a fazer o exercício então de baixar as barreiras, né? Então, seja aí onde você está, na sua casa, ou o que esteja passando por você nesse momento aqui, eu gostaria de convidar você a perceber então o seu entorno, pensamentos, né, sentimentos, as emoções que têm passado por você agora nesse momento. Se você quiser, feche um pouco seus olhos, só para aumentar talvez a percepção do seu corpo, senão simplesmente pode manter o olhar para o vídeo. E então todos pensamentos, sentimentos, emoções. Oi, Paty. Obrigadão aí. Acabei de te agradecer a equipe. E se você puder, até uma nova forma aí de baixar barreiras para quem já está dentro do Axis, eu convido você a fazer isso com gentileza e se você puder fazer isso sorrindo, né? E às vezes eu gosto de fazer isso até mesmo dando risada. Quando estou numa situação desafiadora, assim, eu gosto de rir, mesmo que às vezes até um pouco, vamos dizer assim, provocando o riso, para que as minhas barreiras vão sendo baixas, né? Então, se você quiser junto com as suas mãos, para ajudar aí, vai começando ao seu entorno, pensamentos, sentimentos, emoções, baixando as barreiras. Baixando as barreiras. E lembra de fazer isso com gentileza. E se você quiser, sorria. Sorria e vai baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras,
mais, 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 mais. E vai levando suas barreiras em direção à terra, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, mais, 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 baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. E vai fazendo algumas respirações profundas e pedindo para o seu corpo atualizar isso. Corpo, atualiza como é receber agora sem estar com barreiras. Só perceba como vai ficando seu campo e atualiza seu corpo. Corpo atualiza, corpo atualiza. E você pode ativar, né, colocar atenção no seu timo entre seu peito e dando alguns toquezinhos aqui nesse osso, o osso externo, e batendo e pedindo para atualizar. Atualiza seu timo. Timo atualiza, timo atualiza. Oi, Nayara, boluda, bem-vinda. A gente está fazendo o exercício do timo, então vai colocando presença no seu corpo e dando leves toques no seu osso externo. Oi, Ju, bem-vinda. E vai atualizando seu timo, pedindo para o seu corpo já atualizar. Talvez se você já teve em outros momentos aqui na maratona, para atualizar tudo que você já captou aí de informação para processar isso no seu corpo. Oi, Simone, bem-vinda. E respirando profundo. E aos poucos vai voltando bem a atenção para o seu corpo. E oi, Érida, bem-vinda. Esteja conectado aí então para você perceber o que é leve, o que é pesado para você nesse momento, sabendo que leve é algo que expande para você, né? Que é divertido, que é alegre. Algo pesado é algo que contrai, que talvez venha algum sentimento ou emoção que você está acostumado a sentir no seu corpo, mas que talvez tenha mais um senso de contração do que de abertura. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui, né, o que para vocês, o que é o significado para vocês de propósito de vida, né? Quais são os seus conceitos, quais são suas ideias, o que você até agora escutou sobre propósito de vida. Você está em busca do seu propósito? O que vem à sua cabeça, o que vem à sua mente quando você pensa em propósito de vida, né? E enquanto vocês vão falando um pouco aqui para mim, se quiser escrever, digitar o que é o propósito para você, eu vou compartilhar rapidamente, assim, bem rápido, o que foi a minha trajetória, assim, e o que eu escutei, né, de conceitos sobre propósito de vida, assim. Então, de formação, eu sou estatístico, né? Fui para a área de exatas, trabalhei por 11 anos em bancos, né? E para mim, assim, chegou um momento que não estava fazendo sentido da forma que eu vinha trabalhando, assim, né? Eu, de alguma forma, estava buscando um conceito que eu recebi na sociedade do que era propósito de vida, do que era ser feliz, no fundo, né? E era para mim felicidade era formar, né, uma nova família, além da minha família. Tô vendo minha mãe tá passando por aí. Então, além da família lá da minha casa, era formar uma nova família, era ter um bom emprego, era ganhar bem, era constituir uma casa, um carro, enfim. E conforme eu fui fazendo cheques, né, nisso, eu fui notando que eu tinha uma angústia, assim, uma insatisfação dentro de mim, assim. Então, uma ferramenta que na época para mim apareceu foi fazer um processo de coaching. E ali eu me deparei
com ferramentas que me ajudaram a perceber assim do que eu gostava mais, né? Enfim. E dali, assim, do processo de coaching, trabalhando isso em paralelo com o mercado financeiro, então, eu vi que eu gostava de algumas coisas ali, basicamente muita coisa voltada ao autoconhecimento, né? Então, eu comecei a fazer formações para eu, de repente, vir um dia trabalhar com aquilo, mas eu não tinha muito bem claro como que seria essa transição, né? Essa passagem, essa mudança. Mas ali o conceito que ficou para mim quando eu saí do coaching, eu até eu coloquei aquilo num quadro, que era ajudar, né, as pessoas a de alguma forma se conhecerem mais. E de alguma forma eu até coloquei aquilo dentro de um quadro, assim. Então eu defini o que seria o meu propósito de vida, né? E daí estou vendo aqui algumas pessoas aqui já comentando, né, o que é o propósito para elas, contribuir com a humanidade, né, através do meu trabalho, da minha história, é, enfim. Então, perceba o meu convite agora, o que para você é propósito de vida, né? E o que você talvez tenha de ideia sobre isso. Então, pegando um pouco da minha experiência, eu defini o que era propósito. E depois eu me vi, então eu comecei, por exemplo, eu comecei a dar aula de yoga depois, junto com o banco, né? Eu vi e falei, nossa, isso daqui tem a ver com o meu propósito de vida, né? Eu estou me sentindo mais alegre, mais feliz. Mas passou um tempo, aquilo também não estava sendo nutritivo. Então, o que eu fui notando assim é que eu defini o que era e comecei, aquilo começou a me deixar preso, né? Angustiado assim. Então a pergunta que eu faço aqui, quais definições você está fazendo sobre o seu propósito que talvez esteja te limitando, né? Então todos os lugares que você definiu o que é propósito para você, você está aberto a abrir mão disso para poder receber além disso, para poder receber mais? Tudo que isso tudo que isso representa, vamos destruir, descriar, soltar isso? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as nove, curtos, garotos e alens. Então, o que você definiu como propósito da sua vida que talvez não seja? E o que você não definiu como propósito que talvez seja? Tudo que isso tudo que isso representa, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as nove, curtos, garotos e alens. Então, esse enunciado que eu falei, para quem ainda talvez seja novo, né, esteja chegando no Axis, o pessoal aqui da equipe da Patrícia, eu vi que alguém falou que já colocou aqui no grupo para você poder acessar, né? Mas, resumidamente, ele é como se fosse uma varinha mágica que ajuda a limpar as energias, né? Então, quando a gente conclui e define qualquer conceito assim, você tem uma possibilidade só, né? Mas como seria talvez você se abrir, e o Axis traz muito isso, assim, de se abrir para outras possibilidades, para você ter infinitas, então, possibilidades, né? Então vão me trazendo aqui, falando como que vem isso para você, se faz sentido, se você ainda busca um propósito de vida, né? Então, em todos os lugares que você definiu, porque você já sente que tem um propósito de vida e com isso você está certo, você podia agora abrir mão de estar certo e talvez poder ser feliz simplesmente por ser você? Tudo que não permita que você se sinta como um presente, que você perceba o presente que você é para o todo, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as nove, curtos, garotos e alens. Então, e você que talvez esteja pensando, olha, eu ainda não sei qual que é o meu propósito de vida, que era uma coisa que eu sentia essa angústia, assim. Oi, Luciane, tudo bem? Que bom que você está aqui também. Sejam bem-vindos aí quem está chegando. Então, quando eu sentia assim, falava, nossa, eu não tenho propósito de vida, e eu ficava angustiado, e daí falava, nossa, o que eu tenho que fazer? Então, o que eu acabava fazendo, eu ia para fora, né?
E quando você vai para fora, você não está acessando o que você já sabe, né? O que você já é. Então, uma das coisas assim que eu queria deixar aqui como uma questão, né, sobre ser você, é o que você já sabe, né? O que você já sabe que está com você e não está fora de você. Então, tudo que não permita que você tenha total clareza e facilidade com isso, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Então, eu gostaria agora de convidar vocês, quem puder, né, onde estiver, assim, de fechar um pouco seus olhos e fazer um exercício de percepção sobre você, né? Sobre talvez ir um pouco além dos conceitos que você já sabe ou que você talvez ainda não conhece sobre o propósito de vida. Então, convidando aqui a fechar os olhos e voltar um pouco a atenção agora para a sua respiração. Então, perceba desde o topo da sua cabeça, faz uma inspiração e soltando o ar, vai percebendo todo o seu corpo até chegar nos seus pés. E se você puder, coloca a mão na sua barriga, no seu abdômen. Você inspira então, percebe seu abdômen indo lá para frente e soltando o ar, indo para trás. E traga a presença para o seu corpo. Inspira, sua barriga leva suas mãos lá para frente e soltando o ar, as mãos vão lá para trás. E aos poucos vai deixando as suas mãos numa posição confortável. E eu vou convidar você agora a trazer sua atenção no seu coração. Então perceba a energia que tem no seu coração. E só convide a sua energia agora a preencher todo o seu corpo. Desde do topo da sua cabeça até seus pés. E vai preenchendo todo o seu corpo. Perceba também sua respiração. E o próximo comando é que a sua energia possa se espalhar pelo ambiente que você está. Então, se você está na sua casa, deixe que a sua energia ela ocupe todos os cômodos, inclusive o teto, as laterais. E no seu próximo comando para o seu ser, expanda por toda a sua cidade. Seja lá qual for a sua cidade, só se concentra aí e expande. Expande sua energia. E você vai fazendo essa expansão para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, em direção ao céu e também dentro da terra. E agora, se você puder, expanda por todo o país que você está. Então vai expandindo por todas as direções do país, inclusive dentro da terra e fora da terra. E numa próxima expansão, eu te convido agora a você expandir além da Terra e como se você pudesse distanciar da Terra e ver a Terra e outros planetas. E vai expandindo para o alto, para baixo, esquerda, direita, para frente, para trás. E se você puder agora, dê o comando para o seu ser expandir a 100 quilômetros para todos os lados. E vai expandindo, expandindo, mais. E perceba que sempre é possível você expandir mais. Então, dê um comando agora para o seu ser expandir 100 mil quilômetros para todos os lados. E num piscar de olhos ele já expande. E só vá reconhecendo com você quem é que está expandindo. Quem é que não tem limites? Que expande 100, que expande 100 mil quilômetros, quem é? E verdade, se
Se você é infinito, quais são os limites que você está dando sobre seu propósito de vida? Verdade que um ser infinito ele só teria um propósito de vida? E se você puder, expanda mais. Expanda mais, 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 mais. E o que você sabe sobre essa expansão? O que você sabe sobre essa expansão do seu ser? Então eu te pergunto agora, quem verdadeiramente está expandindo? Quem verdadeiramente é você? E até mesmo você que talvez já esteja trabalhando com ferramentas de consciência, do Axis ou de outras, ou com terapias. Verdade, quem é você além das ferramentas de consciência? Quem é você? O que você pode reconhecer e perceber agora? Que você talvez ainda não esteve disposto a perceber. E o que você sabe sobre você ser infinito que até agora você não esteve disposto a reconhecer? E também todo o conceito que você tem mental sobre ser infinito, você está disposto agora a deixar embora? Pode POC. E só deu o comando para você expandir mais, expandir mais. E o que talvez esteja chegando de consciência para você, só peça. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. E se conecta agora por um momento com a Terra e perceba, verdade, foi a Terra que te chamou para estar aqui? Verdade, qual foi o pedido da Terra para você? Verdade, qual escolha você fez ao estar aqui na Terra que talvez você não está recordando? E quais mentiras têm feito você não recordar para que você está aqui na Terra? Será que tem algo além para você fazer aqui que você ainda não esteve disposto a fazer? Então tudo que isso é, tudo que vem à tona, vamos deixar isso embora? Pode POC. E agora, só perceba sua conexão com a Terra, sua comunhão com a Terra e qual contribuição que você pode ser para a Terra. O que nesse momento aqui a Terra está pedindo individualmente e também coletivamente para nós? Qual é esse chamado que a Terra tem feito para você? E qual o chamado também que a Terra tem feito para o reino de nós? Será que essa maratona aqui, ela já é parte, já é uma consciência do que a Terra vem gritando, vem pedindo para você, vem pedindo para o coletivo? Tudo que está vindo à tona, vamos deixar aí, destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E vai pedindo agora para o seu corpo atualizar tudo que você está acessando, que talvez a sua mente esteja falando algumas coisas para você e você só vai pedindo para o seu corpo atualizar. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. E vai fazendo algumas respirações profundas. E se você tiver ainda de olhos fechados, vai voltando a atenção para o seu corpo. Fazendo algumas respirações profundas e quando você quiser pode ir retornando. E se alguém teve alguma percepção, alguma sensação e quiser comentar aqui, vai deixando o seu comentário, talvez algo que você tenha acessado. Então eu vou falar aqui de algumas coisas, né, no ponto de vista aqui do Axis, sobre você poder ser você, né?
Então, alguma das perguntas até que eu fiz é: e se você, então, como um ser infinito, e se você não precisar definir o que é o seu propósito de vida, né? E se você, ao definir, então, fizer isso apenas para sua mente, talvez é, poder saber que você tem um alvo ali, mas que esse alvo também, ele pode mudar a cada 10 segundos. Então, como seria talvez você perceber que você é essa energia que expandiu e que sempre pode expandir mais, né? Então, tudo que não permita que você perceba que você é esse ilimitado em vez das limitações que você vem colocando para a sua vida, que talvez você não possa mudar, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, vá reconhecendo que talvez toda a definição que você veio fazendo na sua vida, de alguma forma, pode ser que elas estejam te limitando, né? Como eu falei para você, ao eu definir que meu propósito era trabalhar ajudando as pessoas, isso pode me limitar se eu quero percorrer outras coisas, né? Então, seria como se você gosta de tomar um sorvete quando você está na sua infância. E daí depois você vai experimentando vários. Você se permite experimentar e ver como é aquilo para você, se aquilo te agrada ou não, se aquilo é leve para você, se é expansivo, se te deixa alegre, né, feliz. Então, como seria você também olhar para o propósito da sua vida assim, né? De forma talvez um pouco mais aberta e ampla, né? Com mais flexibilidade do que talvez você olhou. Então, teve em algum momento na minha vida que eu cheguei a concluir, assim, eu falei, nossa, a minha vida vai ser trabalhar em banco, eu vou cada vez mudar para uma casa maior, e daí eu tive uma síndrome do pânico, porque de alguma forma aquilo foi uma mentira, né, que eu estava contando para mim, assim, eu estava me limitando muito, assim, então fui sentindo um aperto no meu corpo, né, e aquilo estava pesado para mim. Então, que lugares que hoje na sua vida você está contando uma mentira para você e que talvez você esteja se colocando num lugar, como eu me coloquei, de que você não pode mudar. Verdade, você não pode mudar. O que está aonde você se prendeu, né? Então, todos os votos, alianças, pactos, casamentos, juras, compromissos que você fez com outras pessoas, que você fez com outro trabalho, que você fez com um propósito de vida, estaria disposto agora a soltar tudo isso e ser livre por você mesmo? Tudo que não permita isso, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E talvez você também esteja na prisão aqui falando, olha, agora já é muito tarde para mim, eu já estou com não sei quantos anos, e daí talvez você se colocou numa caixinha que com tal idade você não pode mais fazer as coisas que te deixam vitais, que te deixam com vitalidade, feliz, né? Então, outro dia eu estava até lembrando, né, daquele arquiteto do Oscar Niemeyer, né? Então, ele sempre teve ativo, ele sempre teve criando na vida dele. Então, isso traz uma vitalidade até o momento que você escolher não estar mais aqui na Terra, né? Então, que conclusões você chegou também sobre a sua idade que está te limitando de ser o ser infinito que você é? Então, tudo que isso tudo que traz à tona, vamos destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, verdade, né? Quando também eu dei meu exemplo, falei assim, olha, eu defini o que é meu propósito, então eu cheguei no lugar de certo. E quando você entra nesse lugar de certo, ou por exemplo, eu não tinha um propósito de vida, então antes eu me sentia errado. Quando você entra nessa dualidade de certo e de errado, você está também definindo e limitando algo, né? Então você não está indo para a expansão que a gente fez aqui de infinitas possibilidades, né? Então todo lugar que você está se definindo como certo ou como errado, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns.
Então até você mesmo, que talvez já esteja há um tempo no caminho de autoconhecimento ou de consciência, e você definiu como deveria ser o seu caminho, ou eu mesmo, quando talvez passei pelo Theta Healing, depois fui para o Axis, daí eu falei, nossa, agora eu encontrei meu lugar, encontrei a minha casa. Então também, novamente, eu acabo caindo numa definição. Então todos os lugares também que você definiu qual é o melhor caminho para você, fechando as possibilidades, né? Vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Que legal, Aline, que tá caindo fichas aí para vocês. Se vocês tiverem também alguma questão, podem ir colocando por aqui, tá? Então, uma das coisas é você sair do que é o certo e errado, né? E poder ir além disso, né? Então, ser você é muito além de definições, né? E principalmente de se sentir certo, né? Quando você se sente certo, dentro de você é como se você construísse a gente baixou barreiras, né? Então, um ponto de vista fixo é como se a sua energia tivesse sólida. Você só pode enxergar essa possibilidade, né? Esse caminho. E se você pudesse olhar isso como só uma ideia, né? O no Axis a gente chama de interessante ponto de vista. Então, quando eu sei, olha, interessante ponto de vista, que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Interessante ponto de vista, né? Interessante ideia, que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Então, quando eu faço isso, esse ponto de vista, ele vai saindo, a energia volta a circular no meu corpo. Então, aí, quais são as infinitas possibilidades que se abrem, né? Quando eu posso enxergar tudo como só um ponto de vista, né? Então, interessante ponto de vista que eu sou estatístico. Interessante ponto de vista que eu sou pai. Interessante ponto de vista que eu sou dessa família. E você vai ficando sem definição para você poder receber além, né? Para você poder ver as infinitas possibilidades que vão se abrindo para você. A Nayara escreveu aqui, ser diferente é ser você. Sim, então, né, assim, dando meu exemplo aqui, talvez algumas pessoas me conheçam e outras seja a primeira vez, né? Eu tenho um irmão gêmeo, né, chamado Bruno. Então, se você olhar, né, do ponto de vista de DNA, enfim, nós somos gêmeos univitelinos. Então, por definição, nós somos iguais. Então, verdade, você acessando a expansão que você acessou, você é igual a alguém, né? Então, até um ser que ele parece com o outro, né, fisicamente, verdade que graça teria, né, ser igual a alguém assim. Então, a gente faz muito esforço na nossa vida, muitas vezes, para você estar numa média, né? Para você ser normal. Então, que lugares que você está tentando ser normal, deixando de ser você? Né? Tudo que isso tudo que vem à tona, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Né? Então, em algum ponto, em algum momento que eu acreditei nisso, que eu era como meu irmão, ou que eu era igual a ele, então comprando pontos de vistas, né, comprando ideias de fora e também ideias de dentro de mim, eu me sentia muito limitado, apertado. Nossa, tem alguém que é exatamente igual eu, então era uma luta para eu não ser eu, né? Era uma luta para que ou eu fosse diferente do meu irmão ou eu fosse igual, né? Buscando polaridades, né? Então, todos os lugares que você está tentando ser igual a alguém, ou que você também está buscando ser diferente, resistindo e reagindo a isso, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Né? E vai pedindo ao mesmo tempo, aí, à medida que você vai tomando consciência agora do seu corpo, vai pedindo para atualizar. E se você quiser, mais uma vez, ativa o exercício do timo, né? Bate no seu timo, próximo do seu coração, e vai pedindo para o seu corpo, né?
corpo, atualiza a minha vibração, atualiza o que eu estou percebendo aqui, o que o meu ser está percebendo. E vai trazendo isso para o seu corpo. Então, mais uma coisa que no Axis, né, a gente trabalha muito assim, eu falei um pouco sobre definições aqui, né, de propósito de vida, definições de quem você é, né, e para você poder ir além das definições, a gente usa no Axis perguntas, né, então as perguntas, elas empoderam você, as perguntas saem da conclusão. Então, quando acontece uma situação com você, que talvez seja indesejada, né? Como agora, por exemplo, está acontecendo essa questão do coronavírus e talvez venha uma série de conclusões, de definições, né? Então, hoje em dia a internet facilita muito as informações, então você recebe um monte de informação, né? Então, você poderia perguntar assim, colocar, né, na pergunta verdade na frente. Verdade. Essa informação, ela é verdadeira? Verdade. Essa informação que chegou para mim, esse vídeo, contém alguma verdade aqui? Isso é leve para mim? E você nota isso no seu corpo. Talvez venha uma contração, ou talvez venha uma expansão, né? Então, uma coisa até que eu estava comentando aqui com a minha família esses dias, né? Na nossa sociedade, por exemplo, se você notar, tem algumas profissões que a gente classifica, né, mentalmente, assim, ser um médico é algo talvez superior aqui. Então eu vou num médico e eu coloco toda a sabedoria é dele, né? Eu não sei nada, não percebo nada no meu corpo e eu dou tudo para ele de fora. Mas se você notar, você tem um saber, né? Então, quando você vai ao médico, se você precisa, não estou falando para não ir, mas como seria você checar também as coisas que ele traz para você, né? E como seria você notar qual consciência está vindo para você? Nossa, isso que ele está trazendo para mim faz sentido, né? Isso é leve para você, né? Ou tem alguma informação ali que para você talvez não faça sentido o que ele está trazendo, que o seu saber, o que você sabe, está dizendo algo talvez diferente daquilo. Então, como seria, né, também um convite sobre ser você, é você se empoderar das coisas que você sabe, que só você sabe, que talvez você não estudou em nenhuma faculdade, em nenhum colégio, que ninguém te ensinou, mas você só por acessar, né, o seu saber, o seu infinito, você acessa essa sabedoria. Então, verdade, todos os lugares que você está dando o seu poder para alguém de fora, né? Esquecendo que você está criando a sua vida, você pode deixar agora isso embora? Tudo que vem à tona, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E vai pedindo para o seu corpo atualizar. Então, uma coisa interessante é você lembrar de fazer perguntas, né? Na sua vida, assim. O que eu sei sobre isso? Então, o que você sabe sobre você? Né? Eu fiz algumas perguntas quando a gente estava fazendo aquele exercício de expansão. Então, o que você sabe? Por que você está aqui na Terra? Né? Tem outros planetas, né? Por que você escolheu estar aqui? Você escutou o chamado da Terra? E quando eu vou fazendo essas perguntas, você não precisa responder com a sua mente, né? Deixa o seu ser infinito, o seu ser perceber. O seu ser já sabe já. Então vai pedindo para ele atualizar. Uma hora isso vai chegar até a sua consciência, até a sua mente, né? Através às vezes de um livro, de uma palavra, de um insight, né? Então vai se apropriando do que até agora você teve disposto talvez a deixar para alguém de fora, vai se apropriando que você está criando a sua vida, né? E um outro ponto então sobre ser você é sobre pontos de vistas.
né? Então eu falei sobre interessante ponto de vista. O que você acredita, ou seja, o seu ponto de vista é o que cria sua realidade, né? Então, por exemplo, se lá na minha infância eu acreditei que por algumas situações que eu vivi, seja em casa, seja na escola, seja porque eu jogava futebol, eu cheguei à conclusão, por exemplo, que eu não sou bom bastante, né? Então, essa crença, esse programa inconsciente, eu vou criar situações para provar que de fato isso está acontecendo na minha vida, né? Então eu vou na escola e de repente eu não me sinto bom bastante. Eu falo, tá vendo? Eu não sou bom mesmo, né? Você se sente errado. Então continuei a minha vida depois e daí eu tive um relacionamento e daí para mim não funcionou, né? Deu errado, entre aspas aí. Essa experiência não foi boa, eu concluo. Então, mais uma vez, eu não me sinto bom o bastante. Então, o meu ponto de vista é o que está criando a minha realidade, e não a realidade é que está criando o ponto de vista. Então, você fazendo essa ferramenta, interessante ponto de vista que eu não sou bom o bastante, né? Ou se alguém fala para mim, sei lá, um chefe falou para mim, Juliano, você não é capaz de terminar esse trabalho, né? Você aí, sei lá, é um fracassado. Daí eu penso, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Então, como eu falei, esses pontos de vista que estão sólidos dentro de nós ou até de outras pessoas, quando você vai criando uma distância usando interessante ideia, né, ou interessante ponto de vista que eu penso assim, ou que determinada pessoa pensa assim, isso começa a sair do seu mundo, né? Essa energia a voltar a circular dentro do seu sistema. Então você pode acessar mais o seu saber, né? E não aquele ponto de vista limitante, né? Aquele ponto de vista que está limitando a sua vida de criar a sua realidade. Então saiba que o seu ponto de vista é o que vai criar. Então quais são os pontos de vista que também você está escolhendo acreditar sobre propósito de vida, né? O que é nutritivo para você sobre propósito de vida, né? Tudo que você então considerou e que você vem mantendo como certo sobre o propósito de vida, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e além. E acho que assim uma coisa, né, um ponto de vista aqui interessante e se você estiver sempre aberto a fazer mudanças, né? A você fazer novas escolhas, né? Então, uma coisa, quando você vai notando que você é esse ser que veio aqui de alguma forma para contribuir com a Terra e também para receber a contribuição da Terra, então, como seria você estar aberto a fazer sempre novas escolhas, né? Você poder, a gente fala aqui no Axis, fazer escolhas a cada 10 segundos, né? Então, todos os lugares que você definiu, que você fez conclusões, que talvez o seu emprego já não esteja mais fazendo sentido. Talvez alguns relacionamentos que você tenha, íntimo ou não, talvez alguns amigos já não façam mais sentido para você. Então, qual o valor de você se agarrar a isso, né? Então, quais são os pontos de vista também que estão te limitando a estar nesses lugares que você se colocou, né? Então, tudo que impeça que você tenha e seja o criador da sua vida, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Deixa eu ver aqui alguma questão. A Juliana está falando, né? Eu creio que a intuição é a voz do ser infinito, né? Isso é puro verdadeiro, muito interessante. Esse saber é o que chamamos de intuição ou não tem nada a ver? Sim, essa também, né, pode ser uma definição, mas assim, no meu ponto de vista, a intuição também é uma parte do que você acessa, né, de saber. E também se a gente, nessas ferramentas, né, que a gente está falando de interessante ponto de vista, e se eu puder até mesmo soltar a mão
do que talvez seja uma intuição para eu receber além dela, né? Para eu receber o que está por trás, o que pode ser além disso, né? Sem precisar, talvez, concluir, definir até mesmo o que seria, né, a intuição em si. Então, assim, uma coisa assim que é interessante da gente notar, assim, né, para você ser você, é justamente não cair em nenhum momento no errado de você, né? Então, quais são os lugares que hoje na sua vida você se sente errado, né? Ou que lugares também que você deixou que os outros te classificassem como errado, né? Então, pode fazer essa pergunta, né? Eu falei sobre fazer perguntas. Se você linkar, né, ao ser infinito que você é, verdade, né? Um ser infinito, ele seria errado, né? Então, tudo que isso é, tudo que vem à tona, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. O Hamilton está perguntando aqui, depois dessa insatisfação, como iniciou esse ponto de virada em sua vida, né? Como o Axis foi expandindo sua consciência e te trazendo novas realidades, né? Assim, eu fiz, né, um momento de transição aí de carreira, então, do mercado financeiro para trabalhar com ferramentas de consciência. Então, veio a partir desse momento, assim, de olhar assim e falar, nossa, eu tenho outras opções, né? Eu posso escolher outras coisas, mas eu ainda estava definindo através do certo e do errado de até onde eu poderia chegar. Então ali quando eu saí, né, do banco para trabalhar com yoga, com Theta Healing, com meditação, com outras ferramentas, eu falei, nossa, agora isso daí é o certo para mim. Então eu cheguei a essa conclusão, né? E isso ainda estava limitado. Ainda assim, eu fiz uma escolha, né? Então, uma coisa é que você pode fazer uma nova escolha na sua vida a cada 10 segundos, né? Você pode atualizar coisas novas para você. Então, eu achava que a minha escolha anterior de ter buscado, por exemplo, um caminho que era mais de razão, para mim era errado, né? E quando eu concluí que isso era errado e que isso era o certo, trabalhar com autoconhecimento, ainda assim estava me trazendo limitação, né? E daí quando eu cheguei, principalmente no Axis, e recebendo as barras de Axis, eu comecei a me libertar de muitos pontos de vista e de perceber mais escuta, mais sabedoria com o corpo, né? De perceber de fato assim o que é verdadeiro para mim que talvez não seja para outras pessoas, né? Eu comecei a notar, perceber mais o único que eu sou, né? Então esse caminho também ele é único para cada um, assim, né? Mas de fato o que eu achei de interessante, assim, que eu acho de interessante nas ferramentas do Axis é que elas são neutras, né? Então pega, por exemplo, interessante ponto de vista. Até mesmo para tudo que eu falei aqui. Eu falei muitos pontos de vista meu, né? Se você usar puramente essa ferramenta com neutralidade, você vai ver que você não precisa acreditar no que eu estou falando. É só você experimentar a ferramenta. Interessante ponto de vista para isso que o Juliano falou. Interessante ponto de vista que o Juliano tem esse ponto de vista. E daí nota também, né, quais são os pensamentos que vão passando por você. Mas aí, da minha experiência, me trouxe muito empoderamento de poder ser mais eu mesmo, né? De fato, eu vi que assim, nossa, eu gosto de trabalhar com pessoas e de contribuir com elas nesse momento aqui, né? E daí, assim como eu falei que lá atrás eu passei, né, por uma síndrome do pânico, depressão, quando eu comecei principalmente a fazer processos corporais usando ferramentas de Axis nas pessoas,
tinham pessoas ali que com 2, 3 sessões estavam em depressão e elas já saíam. Então, isso para mim era muito nutritivo ver essa mudança que acontecia em mim, né? Principalmente também olhando assim as pessoas que estavam muito próximas a mim tendo mudanças e nos atendimentos tendo mudanças, né? Então, isso foi me trazendo cada vez mais empoderamento e poder compartilhar essas ferramentas para mim é um prazer, assim, né? Também. Mas também sem definição, né? Então, hoje em dia até mudando meus pontos de vista sobre finanças, que foram coisas que eu trabalhei por 11 anos, né? Um dos meus sonhos aqui, uma das minhas escolhas é trabalhar também mais com relacionamento com o dinheiro, com relacionamento, né, com as finanças, né? Estou desenhando projetos para isso também, para eu poder compartilhar com as pessoas um novo olhar sobre isso, né? Então, para isso, eu estou trabalhando também os pontos de vista que eu vim criando até o momento aqui e soltando para poder só receber de fato, né? O que que eu posso contribuir com ferramentas do financeiro também com as pessoas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Alguém está perguntando, né? Acha se meu irmão também foi por esse caminho, né? Sim, o meu irmão ele está trabalhando também, né? Com ferramentas de expansão de consciência. Eu percebo que, né? Minha família tá aqui também acompanhando, assim, e é, eu percebo que as pessoas da minha família são muito receptivos, assim, né? Abertos também a se trabalhar, né? Cada um da sua forma, do seu modo, né? Vai encontrando formas de se conhecer, mas cada um tem o seu ritmo, o seu momento e a gente compartilha isso, né? Então, até mesmo aqui né, compartilhando com as pessoas, às vezes na sua família todo mundo é diferente, assim, e daí, assim, sabe? Qual também a definição que nós temos de família, né? O que você colocou como certo sobre família, o que você colocou como errado, que te permite você ser quem você é verdadeiramente, né? Então tudo que vem à tona, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Legal, Milton. Então, se alguém tiver aí mais alguma questão, deixa eu ver como que eu tô de horário aqui. Acho que tem mais alguns minutos. Então, aqui nessa própria página, né, tem meus contatos, assim, meu WhatsApp, eu tô no Instagram também, no Facebook, no YouTube. Hoje eu trabalho com ferramentas, né, sou facilitador de barras, de facelift, de Axis, também dou workshops, né, e atendimentos, enfim, online e presencial. E além disso, também trabalho com outras ferramentas, né? Sou professor de Kundalini Yoga, então até nesse período aqui, né? Vamos dizer, de momento de mudança, de transição que a gente está tendo coletivo, eu também retomei, né? As aulas de Kundalini Yoga, então estou preparando também as aulas online, enfim. Faço parcerias aí com a minha companheira, né, com a minha namorada, com esse irmão também, assim. São coisas que me nutrem, trabalhar com várias pessoas e construir, enfim, parcerias. Então, se você quiser, né, se você gostou, pode me seguir aí nas redes sociais e também se ficar alguma questão e quiser me procurar, a gente pode conversar mais.
A Nayara até falou, né, minha companheira, a gente está com um projeto de 28 dias, né, então a cada 7 dias a gente vai trabalhar comunhão com algumas questões. Então, trabalhar sobre comunhão com seus relacionamentos, né, relacionamento íntimo ou não. Vamos trabalhar a comunhão com o corpo, trabalhar também a comunhão com a terra e a comunhão com o dinheiro, né? E vão ser eventos gratuitos, né? A gente vai fazer 30 minutos por dia para que a pessoa possa ter ali um contato diário, né? Com os pontos de vista dela e talvez se abrir, né? Mudar pontos de vista sobre relacionamento, sobre dinheiro, né? Então, enfim, legal. A Ivone está comentando aqui. Amanda Maratona, cada live gigantesco aprendizado e como é lindo ver a contribuição de cada um. Gratidão. Gratidão, Ivone. Gratidão, Catiane. Então, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou por aqui. Se não, deixa o convite aqui para a gente poder se encontrar aí em novas oportunidades. Eu também facilito, né, um workshop que chama Introdução, né, a Ser Você Mudando o Mundo, que a gente se aprofunda um pouco mais, né, nessa temática aqui que eu estava falando sobre ser você e daí poder praticar mais, né, essas ferramentas que a gente comentou aqui do interessante ponto de vista, de poder, enfim, fazer perguntas, né? A Ana, peguei a live pela metade, venho no caminho para expandir mais consciência, sinto muita dificuldade em saber do meu propósito de vida, me sinto sufocada. Acho que, Ana, se você pegar e escutar de novo, né, a live, você vai ver que eu toquei um pouco de alguns ângulos, né, sobre o ponto de vista do propósito e escuta aí talvez mais uma vez para ver como isso ressoa em você, né? Tem alguns processos que esses processos eles vão limpando, né, suas crenças limitantes sobre o que você talvez tem de definição, né, de propósito de vida e isso possa trazer mais leveza para você ter clareza, né? De fato, o que vibra em você sobre seus dons, né, seus talentos, ou até mesmo o que você escolhe para você, né? A gente falou sobre o que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então você pode criar qualquer realidade para você, mudando, né, os seus pontos de vista. Então queria mais uma vez agradecer, né, a Patrícia, agradecer a Cris da equipe dela que foi o ponto aqui que eu mais falei e me ajudou bastante, assim, contribuiu comigo. É muito legal, né? Todo mundo que pôde participar aqui, que bom, assim, que vocês estão se abrindo, né? Que vocês escolheram receber mais e agradeço mesmo essa oportunidade aqui. E peço aqui que vocês, se gostarem, me sigam aí nas redes sociais e vamos trocando mais, tá bom? Então, gratidão para todo mundo aí. Desejo uma ótima noite e vamos acompanhar mais outros facilitadores aí até o final dessa noite, tá bom? Um beijão aí para todo mundo que está passando e está agradecendo. Até mais, pessoal. Valeu!